Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E o Visão 360 discute hoje o avanço no Senado do projeto de lei que pode proibir propagandas, patrocínios e promoções de apostas esportivas e jogos online no Brasil. As famosas bets, né? Possível você já não ter visto, não ter acompanhado, né? Propagandas, até torneios patrocinados por essas empresas, pois a proposta prevê regras mais rígidas para a publicidade das bets. Veda a promoção por influenciadores e até apostas sobre eleições, sim, em meio à preocupação com saúde mental e endividamento das famílias, o que é uma triste realidade. Inclusive, só para lembrar, há poucos dias, nós aqui no Visão 360 falamos muito justamente sobre os efeitos nas famílias dos jogos. Aqueles jogadores compulsivos que acabam perdendo muito, além de dinheiro, inclusive a própria conexão familiar, né? Bom, mas quais os impactos para o esporte, a economia digital e a própria liberdade de mercado? A medida protege o consumidor ou limita um setor em expansão? Para analisarmos esse cenário, o Visão 360 recebe os advogados Ariel Leite e Wesley Altnetter. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Visão 360. Obrigado, Glauco, é uma satisfação estar aqui de novo no Visão 360, conversando contigo e com todo mundo que nos assiste sobre esse tema, que é um tema bastante interessante, né, que a gente vê no nosso dia a dia, nas redes sociais, na televisão, nos campos de futebol, muitas vezes, né, e é bem importante e é um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez sobre esse tema. Pois é, porque temos a questão de saúde pública, né, que inclusive é um dos argumentos, mas tem também toda a questão da liberdade, a liberdade de mercado que a gente fala, e possíveis consequências jurídicas, inclusive. Poxa, dá para simplesmente proibir? É claro que os cassinos, por exemplo, são proibidos no Brasil, estão vedados ainda, mas esse tipo de jogo, ele já tinha sido regulamentado, inclusive, pelo próprio governo. Com arrecadação, inclusive. Mas, enfim, são discussões que a gente vai botar na mesa aqui, ver do ponto de vista jurídico, né? Inclusive, as possíveis consequências, né? Muito obrigado, Glauco, pela oportunidade de fala. E, assim, o projeto em si, a relatora Damares Alves, ela objetiva, basicamente, regulamentar essa questão de promoção, publicidade e até mesmo patrocínio que envolvam as apostas esportivas, jogos online e também apostas quando envolvam eleições para cargos públicos no Brasil. E o projeto, obviamente, que ainda digamos assim, não está valendo, né? Foi apenas aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, vai ter um debate muito mais aprofundado na Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser, com certeza, aprofundado, aumentado os grupos de estudo, para a gente delimitar, né, o que vai ser de fato, o que vai valer, né? E tem que passar pela Câmara, logicamente, para depois ter toda a tramitação, se aprovado, logicamente, para virar realmente uma realidade. Mas o que eu quero frisar aqui é a importância do assunto, até porque ele veio à tona novamente, a questão de uma certa contradição, inclusive do próprio governo, que lá atrás aprovou, mas agora, através de uma iniciativa de um senador do PT, que é governo, essa sugestão
de barrar propagandas envolvendo as bets, promoções, enfim. Bom, temos muito a conversar, já a gente volta ao assunto, porque antes tem o Momento 360 com as principais notícias do dia. O Banco Central informou que os brasileiros retiraram 429 milhões e 180 mil reais em valores esquecidos em bancos apenas em dezembro. Mesmo assim, ainda restam mais de 10 bilhões disponíveis para saque no sistema de valores a receber. Mais de 49 milhões de pessoas físicas ainda podem consultar e resgatar recursos. O Banco Central alerta para golpes e reforça que o serviço é gratuito. E aqui vale também a gente ressaltar. Tem muitas pessoas recebendo links, recebendo aquelas notificações maldosas, que na verdade são fakes. Aquilo é golpe. As pessoas não podem entrar naquele papo de que só clicando ali, não, já vai ter acesso fácil ao recurso. Elas têm, infelizmente é assim, têm que buscar os seus valores, tem que ir atrás. Não é tão simples quanto parece das pessoas assim mandarem, das instituições mandarem, tá aqui, é só clicar que você vai ter acesso. Infelizmente não, e tem muita gente caindo no golpe, então muita atenção. Uma nova acusação de assédio foi decisiva para o afastamento preliminar do ministro Marco Buzzi do STJ. A medida foi aprovada por unanimidade e impede o magistrado de exercer funções e acessar o local de trabalho. Ele é investigado em processos administrativos e também em inquérito no STF e nega as acusações. O caso seguirá em análise e nova sessão está marcada para março. Tudo isso resgatando e ressaltando caso de assédio que teria ocorrido lá no estado de Santa Catarina. Uma coisa assim assombrosa, dentro de um seio de amigos, quase familiar, um seio quase familiar, de pessoas que conviviam. E daí veio a denúncia de que este juiz estaria cometendo o assédio. Bom, estaremos acompanhando. Mais informações aqui no Momento 360. A produção industrial brasileira avançou em 0,6% em 2025 e 7 estados tiveram crescimento superior à média nacional. Espírito Santo e Rio de Janeiro lideraram o ranking, impulsionados principalmente pela extração de petróleo, gás e minério. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pará também registraram desempenho positivo. Já São Paulo e outros estados tiveram retração e pressionaram o resultado geral. Vamos ao intervalo? Em seguida, voltamos falando sobre o projeto de lei em discussão e que avançou numa comissão lá no Senado que proíbe as propagandas, as promoções envolvendo bets, aqueles jogos online que você já deve ter visto propaganda, já viu competições. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, é patrocinado por uma bet. Já voltamos falando sobre esse assunto. Visão 360 de hoje aborda um projeto de lei que está avançando no Senado e fala sobre limitações no que diz respeito a propagandas, promoções envolvendo as bets, os jogos online, que hoje são uma realidade no país. Eu reforço aqui os nossos convidados, os advogados Ariel Leite e Wesley Altnetter. E aqui só para deixar claro o que está em discussão, tá? O projeto original é do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. E a relatora, senadora Damares Alves, ela encaminhou esse projeto com a seguinte proposta, né? Proíbe ações de comunicação de apostas de cota fixa, aquelas que o valor que o apostador poderá ganhar em caso de acerto é definido no momento da aposta. O texto estabelece regras rígidas para eliminar a visibilidade das bets no cotidiano da população e define multas em caso de descumprimento das normas. Entre outros termos, a vedação abrange mídia tradicional, digital, e aí você já
começa a perceber o que é o assunto, né? Por quê? Você liga a TV hoje, tem propaganda de bet. Você vê um jogo, tem propaganda de bet. Você acompanha as informações dos telejornais ou até na internet, em rádio, você vê que tem gente que está apostando e muitas vezes de forma indevida, porque veio uma regulamentação lá atrás, proibindo menores de idade, proibindo o uso de dinheiro, por exemplo, do Bolsa Família, que esses valores estavam também sendo utilizados para apostas. Mas, enfim, do ponto de vista legal, jurídico, pode-se prever, assim, através de um projeto de lei que ainda está em discussão, é claro, mas que isso possa ser proibido, por exemplo, propaganda de jogos no Brasil. Eu sei que tem jogos que são proibidos, por exemplo, cassino, mas é que as bets haviam sido já permitidas no passado, inclusive com arrecadação para o governo. Não sei quem gostaria de começar. Eu posso Vamos começar. lá. Bom, quanto à questão das bets, a gente precisa ter uma visão 360, né, da situação das bets na sociedade. Eu penso pelo menos dessa maneira, né? A gente precisa entender qual caminho o legislador quer trilhar para alcançar quais objetivos e por que ele está perseguindo esses objetivos. Inicialmente, a gente vê uma iniciativa do legislador de regulamentar essas casas de apostas, por entender que, a bem da verdade, isso já é uma realidade, que goste a legislação ou não, isso se apresenta na nossa sociedade. E aí o legislador ele caminha no sentido de fazer uma regulamentação, e isso a gente percebe até nas próprias propagandas, que essas casas de apostas regulamentadas, elas se utilizam da própria regulamentação para transparecer uma confiança maior para o consumidor, né? Para diferenciar aquelas regulamentadas daquelas não regulamentadas. E agora a gente percebe que o legislador ele volta atrás, em alguma medida, buscando censurar a propaganda e a publicidade, e o patrocínio por parte dessas casas de apostas. Desculpa te interromper, é que me veio um negócio, e eu sempre digo para os meus convidados aqui, deixa eu falar, porque depois passa e eu esqueço. Sabe o que eu lembrei da questão das proibições de propaganda, por exemplo, do tabaco? Exatamente. Tem alguma relação? Eu ia chegar justamente nesse ponto, por quê? Porque a gente precisa entender se é possível considerar que esse tipo de prática de apostas, de casas de apostas, de bets, enfim, a nocividade disso para a sociedade. E se essa nocividade justifica uma censura tão grave que seria a proibição de qualquer publicidade nesse sentido. Né? Isso foi ponderado, inclusive foi levado ao Supremo Tribunal Federal, e até antes da gente falar dos próximos passos, né, de como vai avançar esse projeto de lei, me parece algo claro que isso é uma questão que vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Porque vai passar pelas comissões, pode ser que passe, se tiver a sanção e passar por todo o processo legislativo, ainda tem a possibilidade dessa questão ser levada numa ação direta de inconstitucionalidade para avaliar se é constitucional censurar a liberdade a esse ponto, né, fazendo justamente, né, essa ponderação entre a nocividade da atividade e a liberdade. Então é algo, a princípio, aparentemente, isso vai ser discutido agora com mais profundidade nessa próxima comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Só antes da gente continuar aqui, eu preciso contextualizar algumas coisas de números que, para mim, pelo menos, são impactantes, tá? 2024, a informação é de que 20 bilhões de reais, estou falando bi com B de bebê, 20 bilhões de reais por mês em apostas. Em 2025, estamos falando então do ano passado, 30 bilhões. Já cresceu e as amostragens, elas dão conta deste crescimento vertiginoso ainda em andamento, e só em janeiro transferidos 3 bilhões e 700 milhões de contas de beneficiários. Por quê? Porque as pessoas não podem usar o cartão diretamente, mas muitas vezes aquele dinheiro entra na conta e os beneficiários de programas sociais acabam utilizando recursos para jogos.
Assim, é difícil controlar família por família, mas tem um custo social muito grande nisso aí. Será que é levado em conta isso, na sua opinião, também? Olha, o plano de fundo do projeto de lei é muito bacana. Só que assim, nós temos que entender quais serão os efeitos práticos se chega a avançar, se chega a passar por todo o processo legislativo e ser sancionado. Porque um dos questionamentos do projeto de lei, com base no estudo realizado pelo Banco Central, pelo relatório do Banco Central, se identificou que, após o aumento da publicidade dessas casas BET, se teria, em tese, aumentado o nível de endividamento da população brasileira e também aumentado a procura do nosso Sistema Único de Saúde para tratamento de patologias que envolvam a saúde mental. Ao meu sentir, não me parece adequado a gente presumir que uma censura, uma vedação do direito dessas casas de publicar, de promover, de patrocinar, que vai inibir ou que vai solucionar um problema que falta uma política pública voltada para isso. E esse não é o papel da lei. A lei não serve para fazer políticas afirmativas públicas. Então, se deve fazer um outro questionamento. O que a gente tem hoje de políticas afirmativas para justamente para amparar essas pessoas que possuem uma patologia que é derivada de um vício, da aposta, da compulsão. E, ao meu sentir, a lei não vai cumprir esse papel. Uhum. É bom que se diga, né? Já foi mencionado aqui que ela está tramitando, esse projeto de lei está tramitando numa comissão, né? Que é a comissão de Ciência e Tecnologia. Isso. Depois vai para a Constituição, de Constituição e Justiça. Isso. E assim, ele vai tramitando, né? Até possivelmente é plenário. Isso. Né? Se passar, logicamente. Estamos falando do Senado. E aí tem o processo na Câmara, porque para um projeto virar lei, realmente tem todo esse rito, digamos assim. Só que tem também os lobbies, e a gente sabe que existe muito forte em qualquer setor, não seria diferente nos jogos. Na opinião de vocês, aí já nem é tanto a questão jurídica, né? Mas isso também pode mudar no meio do caminho, vocês têm essa ideia, essa noção ou não? Tem esse lobby, obviamente, voltado para o mercado financeiro, mas também a própria lei, o projeto de lei se preocupa com essa questão das apostas ligadas a cargos políticos, né? E com isso se tem a preocupação, inclusive, da própria relatora, que é a influência, por exemplo, de economia externa no interesses políticos locais. Então, ao meu sentir, pode ter sim uma influência, um lobby, porque nós estamos lidando com cifras muito, muito altas, né? Eu não tenho dúvida de que esse lobby vai existir. Inclusive, até o próprio presidente da Câmara, né, o Hugo Mota, ele já sinalizou, numa das entrevistas, uma passagem rápida, ele sinalizou que isso vai ter que ser analisado com muita cautela e muita prudência se chegar na Câmara. Já dando a entender que isso vai ser melhor avaliado, isso até porque nós estamos falando aqui de 90% dos clubes do futebol brasileiro são patrocinados por bets. Uhum. Então, vai ter um impacto econômico muito grande na hipótese em que isso seja aprovado, né? E isso no esporte. Nós temos emissoras que são patrocinadas por bets, nós temos os próprios influenciadores, ou seja, tem um pano de fundo econômico muito grande, muito impactante e que eu acho que vai ser com certeza ponderado na hora de entender se isso é possível de ser equiparado com a proibição da propaganda de cigarro ou se isso, a bem da verdade, é um desdobramento da liberdade econômica e da atividade que essas empresas estabelecem e que, inclusive, o legislador optou por regulamentá-la. Uhum. Optou por regulamentar a atividade, né? E também conversando com o Dr. Wesley, estava refletindo se a proibição da propaganda em si vai impactar diretamente nesses resultados de saúde. Por quê? Porque ainda vão continuar existindo e ainda vão continuar regulamentadas as casas de apostas. Ou seja, para aquela pessoa que quer apostar, ela vai continuar disponível. Mesmo que não tenha o aparato de marketing. Mesmo que não tenha a propaganda, mesmo que não tenha... E aí o cigarro também é um grande exemplo, né? Que nós não temos mais
as propagandas, o que seria um incentivo, por assim dizer, ao consumo, mas nós ainda temos níveis bastante grandes de tabagistas, né? Porque isso ainda está disponível à venda. Então, me parece que o caminho é justamente fazer uma política de conscientização, né, e trabalhar essa questão dos problemas de vício em jogos e superendividamento como uma questão realmente, né, de saúde pública e um problema social mais aprofundado. Mas aí, muito bom ter tocado nessa parte, porque eu queria fazer até uma provocação. Na questão dos cigarros, e a gente lembra que os mais antigos, até na própria Fórmula 1, né, os carros adesivados com propaganda de cigarro e tal, na legislação brasileira, comprovadamente, as pesquisas, os estudos mostram superlotação de hospitais, por exemplo, com pessoas com problemas de pulmão, enfim, quer dizer, é uma doença comprovadamente advinda de um vício, né? Câncer e várias outras anomalias que o paciente pode ter. Agora, será que nós estamos preparados para discutir justamente a questão da saúde mental? Porque isso não sei ainda, tem essa pesquisa, tem esse estudo, mas não se tem ainda um tratamento tão aprimorado, foi o que o senhor falou, né, para esse tipo de doença, a doença mental que vem do vício, da compulsão pelo jogo. É aí que eu quero, eu não consigo pensar se é a mesma relação ou não. Exatamente. É difícil, né? É muito difícil. Eu também não tenho essa convicção, né, de que é diretamente proporcional os dados de problemas de saúde mental com essa questão da publicidade das casas de apostas. Acho que precisaria, inclusive, mais dados concretos para a gente poder refletir um pouco mais sobre isso. Mas não me parece, pelo menos à primeira vista, né, que seja dessa maneira que a gente vai conseguir diminuir essa realidade, que é uma realidade triste. Inclusive, o Dr. Wesley, a gente estava comentando, né, que foi noticiado que valores muito expressivos do Bolsa Família, né, durante alguns anos foram destinados, agora em 2025, diretamente para as casas de apostas. Então... Inclusive sobre isso, só antes de passar, neste programa que a gente abordou aqui, no Visão 360, um belo de um programa falando, inclusive, com pessoas em tratamento, que faziam tratamento por causa do vício das apostas, é aquela sensação de que eu tenho um pouco, por exemplo, do Bolsa Família, mas eu posso ter muito daqui a pouco se eu pegar esse dinheiro e conseguir, e isso seduz de uma tal forma que vira o vício regular, porque termina o dinheiro do Bolsa Família, essa pessoa pega emprestado, não, porque daí eu consigo e daí eu ganho o dinheiro, reponho do Bolsa Família e ainda devolvo, e não acontece isso. Então, para você ver a gravidade do quadro que é. Então, tem esse dualismo, né? De repente, se essas comissões forem em busca de informações do ponto de vista de autoridades de saúde, eles vão dizer, não, isso é um problema concreto. Mas eu tenho dúvida se isso vai acontecer realmente e vai ser mensurável. Isso é difícil. Isso foi até uma das críticas realizadas pela comissão aqui de Ciência e Tecnologia, que é justamente, em uma das respostas, os ofícios solicitados, o Ministério da Saúde informou que não existe atualmente uma campanha, uma adoção de alguma estratégia justamente para combater e auxiliar nesse tipo de patologia derivado justamente do, talvez, em marketing em massa das casas de apostas, né? Então... eu estava lembrando agora, inclusive, há um movimento recente de equipes médicas de atenção psicológica, por exemplo, em casos de atendimento pelo SAMU, que nós tivemos aqui exemplos agora da polícia usando da força quando pessoas estavam em surto, enfim. Então, nisso nós estamos engateando. Agora, imagina no vício dos jogos. É muita coisa a ser percorrida ainda. Mas é uma discussão que tem que ser feita. Eu não sei se vocês concordam. Porque é inadmissível pegar o dinheiro que seria para sustento de famílias e esse dinheiro ser usado nos jogos. Acho que quanto a isso não há dúvida, né? Não há dúvida. Então, tem que ser posta essa discussão. Agora, do ponto de vista jurídico, eu vejo sérios problemas, sinceramente. Do ponto de vista jurídico, eu vejo que vai ser uma discussão bastante delicada. Vai ser bastante difícil
a gente conseguir sopesar esses dois direitos, né, que seria o direito à saúde das pessoas que são atingidas com essa questão e também o direito à liberdade, né, à iniciativa livre por parte das empresas de explorar a sua atividade comercial. Então, acho que isso vai ser, com certeza vai ser um debate que daqui a algum tempo nós estaremos discutindo, né, se chegar a questão ao Supremo Tribunal Federal. Só para lembrar que na Câmara dos Deputados algo parecido já foi proposto, né? E a essa altura do campeonato, agora fevereiro de 2026, a informação que se tem deste projeto é que ele está disponível, mas a tendência é ele ser rejeitado, ou seja, ele não vai para frente. Na Câmara, isso que nós estamos discutindo aqui agora é um projeto em discussão no Senado, em uma comissão do Senado. Por quê? Porque as duas casas podem fazer suas propostas, né? E tem um outro lado, o governo ganha. Se o governo ganha, e a princípio, por exemplo, eu sou apostador e vou receber um dinheiro, pelo menos 15% eu vou ter que destinar desses recursos para o governo. Eu estou por ver ainda o governo abrir mão de recursos nesse sentido. Estou errado, não? E também tem uma outra questão, né? Qual que é o foco, o objeto do projeto? É a proteção para pessoas que estão se endividando, é a saúde mental, porque eles fazem uma grande referência, até tu comentaste no começo do programa, referente ao Bolsa Família. Só que eles fazem um levantamento que em 2024 ocorreu transferências desses beneficiários na monta de 3 bilhões. Só que, só no exercício de 25, essas bets faturaram em média de 30 bilhões mensais. Então, assim, não me parece também proporcional tu me fazer todo um projeto de lei focado nessa parcela de pessoas da sociedade, visando uma proteção, só que daí o restante, a grande maioria do faturamento dessas casas de apostas não são derivadas dessas pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família. Também tem esse outro lado, né? Que nós temos que... Sim, sem dúvida. Agora, eu queria saber de vocês, como advogados, até que ponto vai a minha liberdade? Vamos pegar o exemplo aqui das bets, tá? Mas fazer uma relação com outra, por exemplo, consumo de drogas. Até que ponto vai a minha liberdade e vai a lei que diz assim, não, você não pode fazer. Isso eu acho que está bem delimitado, né? Por exemplo, no caso das drogas, você não pode... Está escrito lá que, né, na nossa legislação que você não pode fazer esse tipo de... Claro que existem classificações diferentes, né? Mas é possível se imaginar isso, por exemplo, nos jogos? Eu acho que não, né? Você não pode jogar. No cassino, sim. Mas nas bets, não. Isso é uma questão assim que dá ensejo a algumas reflexões, porque o jogo no Brasil, se nós formos analisar, não só o jogo do cassino, mas ele é algo que está enraizado também na cultura brasileira. Já há bastante tempo. Brasileiro ou será que é mundial? Acho que mundial, né? Mas quando falo em jogo, me remete ao Rio de Janeiro, do jogo do bicho, que ainda não é regulamentado e que o STF ainda discute sobre se é um crime, se é uma... Aliás, tem discussão ainda de pessoas pedindo a liberação, porque a proibição não impediu o jogo do bicho. Pelo contrário. Exatamente. Pelo contrário. Né? Exatamente. E o que eu vejo, né? Agora, o Brasil, ele proíbe o cassino, que poderia gerar, inclusive, mais empregos, né? Só que ele libera e regulamenta o cassino no celular de cada um. Porque, bem na verdade, as bets, se a gente for abrir as plataformas, tem diversas possibilidades de jogo. Tanto em apostas esportivas, quanto jogos que simulam cassinos e tem a possibilidade, inclusive aquelas que não são regulamentadas, de adulteração de resultado. E me parece que até a própria proibição, né, das propagandas que vão mostrar que essa bet é regulamentada, essa não é, pode até ser prejudicial para o consumidor na medida em que ele não vai saber distinguir qual bet é regulamentada, qual que eu estou vendo direto nas propagandas e sei não, essa bet é confiável, daquela que não é, podendo inclusive cair num engano. Né? Então, me parece que o legislador brasileiro ele ainda não se decidiu se ele quer regulamentar e liberar o jogo ou não. Se agora ele quer voltar atrás e proibir
né? Porque me parece que se o caminho é esse, se a preocupação, o bem jurídico tutelado é a saúde mental das pessoas, bom, então proíbe o jogo. Mas é evidente que, ainda que seja proibido, vai continuar existindo, assim como as casas que não são regulamentadas, né? Então é uma situação bastante delicada, assim, do ponto de vista jurídico, né? E claro, fazendo o comparativo com a questão das drogas, também eu vejo, né, a partir do bem jurídico que o legislador pretende tutelar. É evidente que é a saúde pública, mas isso, inclusive, é relativizado em alguns países, que determinadas substâncias não são proibidas e outras são proibidas. E isso é relativizado a partir de uma visão, né, de cada país sobre as questões, né? Agora, trazer isso para o jogo e conseguir dizer, olha, esse pode, esse não pode, acho bastante difícil, assim, bem complicado. E já fiquei pensando aqui, Glaucobet, vamos dar um exemplo, tá? Eu tenho, né, um jogo com meu nome, Glaucobet, a partir de agora está proibida a propaganda, está proibido, mas o acesso no Tigrinho ele vai estar liberado ainda. E as pessoas vão estar jogando, sei lá, no Tigrinho, no Elefantinho, eu não jogo, enfim, mas seja lá o nome do bichinho, e a gente tem vários exemplos de pessoas, de famílias que tiveram problemas com o jogo do Tigrinho, né? Que não é exatamente o grande foco de aparecer ali na propaganda, no marketing, na camisa do clube, né? No patrocínio do campeonato. Mas, enfim, e a gente não pode diferenciar também as classes sociais, me parece, porque o jogo ele é apostado por todos. Só que aqui, no projeto, ele apresenta como um grande problema para as famílias de baixa renda. Só que não tem como proibir para um determinado tipo de classe e para outro não, né? Quer dizer, eu não vejo isso, pelo menos, como permissível. Possível. É impossível, né? Possível. Então, para ver como é complicada essa discussão. Eu preciso fazer um intervalo e cada vez que eu falo sobre esse assunto vem mais e mais curiosidades. E eu vou explorar, inclusive já deixo aqui a pergunta. Vocês, aqui eu estou perguntando, são a favor da proibição, por exemplo, dos cassinos? Bom, mas não respondo. A gente vai para o intervalo e já volta aqui no Visão 360. Visão 360 de volta, discutindo hoje esse projeto de lei que está sendo encaminhado no Senado, por enquanto numa Constituição, vai passar, numa comissão, perdão, vai passar para outra, depois, quem sabe, no plenário e quem sabe na Câmara. Eu sei que é um processo ainda muito gradual e muito no início, mas é que o assunto é extremamente importante. A limitação nas propagandas, nas promoções das chamadas bets. Reforçando os nossos convidados, os advogados Ariel Leite e Wesley Altnetter. E no bloco anterior já falamos bastante sobre isso, inclusive da questão jurídica envolvendo uma possível proibição dessas propagandas que hoje estão em tudo quanto é lugar, né? Na TV, no rádio, no digital, enfim. Você liga ali, você tem acesso e você vê que está nos times de futebol. Aliás, no campeonato do ano passado, a informação é que dos 20 clubes da primeira divisão, 20 tinham alguma relação de patrocínio com bets. Podia não ser o patrocinador master, mas ele de alguma forma estava, né, inserido, por exemplo, no uniforme. Ou seja, ele bancava parte das operações das instituições de primeira divisão, dos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, para ver a importância do assunto. Eu provoquei os dois antes do intervalo, porque aí a gente foi falando de jogo do bicho, cassino, que é proibido no Brasil, e tem aquela discussão, se liberasse, pelo menos entrava recursos. Ao mesmo tempo, dava para rastrear mais fácil o dinheiro. Não liberando, as pessoas continuam apostando. E o dinheiro, muitas vezes, de forma velada, vai para o crime organizado, por que não dizer? Vocês são a favor da legalização, por exemplo, dos cassinos ou não? Bom, eu penso que os cassinos, as casas de apostas, possuem como filosofia apostas recreativas. Não é algo que quem vai procurar para apostar como uma profissão, por assim dizer. É algo que é para uma diversão.
Justamente é um dinheiro que eu não estou contando. Vou lá me divertir, apostar num time que é meu favorito para ganhar tal campeonato. Então, penso que o Estado, não autorizando, não legalizando essas modalidades de aposta, por exemplo, via cassino, está abrindo mão também de uma receita e, além disso, está fortalecendo o mercado paralelo, né? Porque a aposta em si, os bingos em si, vão continuar existindo. Agora, até que ponto o Estado vai tapar os olhos para isso é a nossa pergunta, né? Eu concordo contigo, Dr. Wesley, e acho também que a regulamentação, eventualmente, dos cassinos, a legalização dos cassinos seria uma forma também de gerar emprego e renda para as pessoas, porque o legislador optou por regulamentar as bets, que, como eu disse, é um cassino no celular de cada um, e é uma forma que a gente sabe que não gera o mesmo emprego e a mesma renda que geraria se fosse legalizado os cassinos, como a gente vê em vários países. E eu, inclusive, sou suspeito para falar, Glauco, quando eu vou para o Uruguai, para a Ribeira, sempre dá uma passada ali, porque é uma diversão. Pelo menos para mim, eu acho divertido. Isso está relacionado também com o turismo, né? Exatamente. E me parece, assim, é claro, é preciso ver a questão da forma, com toda a complexidade que tem, mas me parece que seria razoável. Eu, pelo menos a minha opinião pessoal, é nesse sentido. Tá, e aí quando a gente fala, agora eu observei bem as respostas, bingo, obedeceria mais ou menos às mesmas condições? Porque bingo é o seguinte, se bater numa porta determinado, eu não vou falar o local, tá? Mas as pessoas sabem, tem bingo ali. Sim. Volta e meia dá uma operação policial em determinado bingo, enfim. Mas a gente sabe que tem bingo. E tem gente que aposta em bingo. E não tem propaganda de bingo, mas as pessoas vão lá e apostam no bingo. Mais ou menos na mesma relação, não? E assim, o bingo, digamos assim, já é uma cultura que já é aceita pela sociedade, né? O que o legislador tem que se questionar agora se isso é moralmente aceito, se não é, de que forma isso existe na sociedade, se é presente, se não é, e quais são os efeitos colaterais, né? Eu tento sempre partir da premissa, na boa-fé das instituições, da boa-fé, por exemplo, dessas casas de apostas, que justamente é esse, o foco é apostas recreativas. É o momento de descontrair, mas obviamente que daí a gente entra num campo daí do vício, mas isso aí daí é uma preocupação que o Estado tem que ter, né? Que envolve políticas, planos, atuações, ações por parte do Ministério da Saúde, enfim. Bingo seria mais ou menos eu acredito mesmo que enquadramento? Deveria seguir mais ou menos a mesma lógica, né? Porque se a gente... Eu tenho essa opinião pessoal, é claro, né? Mas se a gente fecha os olhos para uma realidade, a gente não termina com aquela realidade. A gente só não dá atenção para algo que é presente na sociedade. Então, me parece que o legislador deveria, sim, observar esse fato da sociedade e ver de que maneira poderia lidar com isso. Se a forma como está sendo tratado agora pelo poder público, se isso é suficiente para coibir esse tipo de atividade ou não, ou de que forma isso poderia ser otimizado. Na minha leitura, seria interessante pensar e refletir sobre isso. Inclusive, ao meu ver, muito mais do que a proibição das propagandas, especificamente das bets. Pois nessa questão das propagandas, eu acho que pega, e a gente já falou aqui, pega muito empresas, né, que hoje dependem muito dos recursos das bets. Então, às vezes, eu fico pensando também se não matar o mensageiro para não receber a mensagem ruim. Exatamente. Aquela história, entendeu? Mas não é esse o problema. O mensageiro não é o problema. O problema é a mensagem. Mas, enfim, quando vocês falam em estado tutelar a pessoa, né, significa o que exatamente? Que nós falamos num público diverso. Por quê? A gente já tem vários exemplos assim, já comentamos aqui no próprio Visão 360. Você tem um carro foi feito para conduzir, né, a pessoa de um ponto A a um ponto B. A pessoa muitas vezes faz uso errado do carro. Seria mais ou menos essa relação, é possível fazer aposta, mas as pessoas fazem uso errado das apostas e por isso o Estado tem que tutelar a ponto de, chegou o momento de dizer assim, não dá, eu vou ter que interferir. Seria mais ou menos nesse sentido? Exatamente. Quando a gente fala no Estado tutelar,
o Estado ele tutela bens jurídicos, né? Nós temos bens jurídicos que são afetos a todos, né? Todos nós temos direitos, e esse bem jurídico ele tem que ser tutelado pelo Estado, né? Por exemplo, nós todos temos o direito à vida. Então o Estado vai lá e faz uma tutela, olha, é proibido matar. E faz ali um regramento para proteger esse bem jurídico que é a vida. Bom, no caso do uso indevido, que eu acho que é preciso ter justamente um cuidado maior, que é um grande exemplo, me parece que é até mais aplicável do que a questão da proibição do cigarro, que a gente fez um paralelo, é com a questão da bebida alcoólica. Nós ainda vemos propagandas de bebida alcoólica, mas nós tivemos, nos últimos tempos, uma legislação que proibiu as propagandas de bebida alcoólica em horários que não sejam das 9 da noite até as 6 horas da manhã, porque ela não é destinada para determinado público. E ela sempre vem também acompanhada de uma recomendação do uso com responsabilidade, se beber não dirija, e diversos outros mecanismos de mostrar que isso é uma possibilidade, que isso está na sociedade, que a bebida alcoólica é presente, respeitando a iniciativa, né, da atividade comercial dessas empresas, mas sempre advertindo, né, a coletividade de que é preciso fazer um uso responsável, de que não e nós temos vários avanços na legislação que tratam também da bebida alcoólica, como a própria lei seca. Nós temos diversas tutelas do Estado para os bens jurídicos da população, mas que respeitam, no meu entender, né, essa liberdade também da atividade econômica. Né? Então, é preciso alertar a população, sim, é preciso alertar a população, mas me parece que a forma como o projeto, esse que a gente está discutindo aqui, ele não me parece que é a forma mais adequada. Sabe o que me veio à cabeça também? Não sei se é o caso, mas, enfim, a indústria farmacêutica passou a exibir, né, avisos, advertências de que o uso sem orientação médica de medicamentos faz mal à saúde. Isso faz parte também de controle do Estado para evitar consumo de medicamentos e tal. É uma espécie de tutela isso também? Sim. Justamente repreender, por assim dizer, já de antemão quando está fazendo um anúncio. Né? A gente precisa mostrar para a coletividade, o Estado, né, precisa mostrar isso justamente para a coletividade, para a população, né? Uma advertência nesse sentido. Me parece que é assim... É que eu pensei nessas coisas, assim, na indústria alimentícia existem regras novas que tem que indicar o excesso de açúcar, enfim, tudo isso para dizer assim, ó, você pode fazer, mas você tem responsabilidade sobre isso que nós estamos alertando aqui. Exatamente. Né? Se beber, não dirija. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso aí? E é necessário isso, Glauco? É necessário isso, doutores? A gente já viu que sim. Campanhas, inclusive, são necessárias. Por quê? Porque as pessoas, mesmo sabendo, elas fazem errado. E do ponto de vista jurídico, pode acontecer de alguma instituição, alguma área do setor produtivo, do setor econômico, se sentir afetada e entrar com demanda judicial? E aqui me vem logo à cabeça, não é o caso da Masper, nós não temos propaganda de bet aqui, tá? Mas, por exemplo, uma empresa que tem propaganda de bet se sentir prejudicada e entrar com uma demanda judicial. Será que é possível isso a partir do momento em que esse projeto, vamos falar em tese, tá? Se ele virar lei ou não? Com certeza é possível, mas claro, não vai, eu pelo menos não vejo dessa maneira uma empresa que se sente afetada por ser patrocinado entrar com uma demanda. Na verdade, pode, mas as próprias, me parece que a associação das casas de apostas, né, poderia tomar essa iniciativa, ou as próprias casas de apostas. Eles têm, né, uma organização, eles têm uma entidade. Eles têm uma entidade, poderiam levar essa questão para discutir justamente a constitucionalidade dessa lei, se aprovada, né, se passar por todo o processo legislativo. Né, justamente para que o Supremo Tribunal Federal faça uma análise desses direitos fundamentais. Né, quais os direitos fundamentais que estão em jogo nesse processo, né, nesse processo legislativo. Se a liberdade econômica, a livre iniciativa, a liberdade de expressão, tudo que é afeto
a atividade das bets e, de outro lado, a justificativa para que seja levado a efeito esse projeto de lei. O problema da saúde pública e a partir de, imagino eu, de dados mais concretos, fazer essa ponderação que daí caberia ao Supremo Tribunal Federal dizer se ela é uma lei conforme a Constituição ou não. Né? E aí isso com certeza pode acontecer e, como eu já disse aqui no início, me parece que isso é um caminho inegável e que vem acontecendo com muitos projetos de lei hoje em dia. Aquela... E aí as pessoas perguntam, pô, mas vai parar de... Mais Exatamente. Uma coisa que vai parar no STF? Mais uma coisa que vai parar no STF. Sim. Exatamente. Sim, porque é a instância superior a todas. E a gente já discutiu aqui, inclusive, né? Tem muita coisa que o STF se mete, mas é que chega muita coisa para o STF também. Muita demanda, exatamente. Que acaba sendo levada para lá, né? Exatamente. Antes, claro que tem um processo muito longo, e aqui eu não posso deixar de citar o seguinte, a oposição se manifestou contrária né, ao projeto, inclusive citando, e aqui mais especificamente o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, citando a decisão do próprio governo atual de que regulamentou a questão das bets, aquilo que a gente já vinha falando, né? Regulamentou e agora quer voltar atrás de alguma forma proibindo as propagandas, mas como assim? E esta é a questão levantada pela oposição. Claro que a gente sabe que tem um jogo político aí, que tem um jogo de poder, que tem um jogo né, econômico muito forte por trás disso. E pela percepção de vocês acham que tem condições de um projeto desses se tornar lei? Olha, de acordo com essas fragilidades que foram apresentadas aqui ao longo do programa, acredito que não deva avançar. Até pela sinalização já da Câmara dos Deputados, já não deve avançar. Porque é um projeto que possui sérias contradições, né? O Estado basicamente quer fazer o seguinte: eu sei que tu existe, mas eu não quero que saibam que tu existe, que tu está ali. Então é basicamente isso. Eu não vou proibir que tu opere, mas também não quero que tu divulgue que tu opere. E só para deixar claro aqui, antes do senhor falar, previstas multas também, tá? Pode chegar a 10 milhões de reais, quer dizer, é o mecanismo frequentemente utilizado, que é mexer no bolso de quem, de repente, está enchendo o bolso. Mas de que forma isso está sendo feito? Enfim, mas o senhor acha que passa, não? Eu acredito que não passa. Acredito que não passa, considerando todas essas questões que nós conversamos aqui, tanto por essa dificuldade, né, de conseguir demonstrar que a propaganda e a publicidade, o patrocínio influenciem diretamente nesses problemas que são problemas graves, que seria do uso indevido, da compulsividade nas apostas. Eu acho que passa por isso e acho que passa também por todo esse cenário econômico que circunda a discussão. Né? Vai ser um impacto muito forte. E eu costumo dizer assim, que nas decisões políticas, essas questões econômicas sempre são levadas em considerações. Sempre são levadas em consideração, porque isso a gente até conversando sobre algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que nos pareceram decisões políticas, que levaram em consideração justamente o impacto econômico que ia ter na sociedade. Na nossa leitura, é claro. Né? Como o caso da correção lá do FGTS, da poupança do trabalhador, que, no nosso entender, o impacto econômico seria absurdo. Seria a Caixa Econômica Federal ia praticamente quebrar, se a gente fosse analisar por esse lado. Só que, juridicamente, no nosso entender, era uma decisão que seria acertado que o trabalhador recebesse uma correção adequada. Mas, numa decisão política, no geral, ela leva em consideração isso. E me parece que, nesse caso, que é uma decisão puramente política, que está no processo legislativo, isso vai impactar de maneira muito forte e não me parece que vai avançar. No aspecto jurídico, estava cá pensando com os meus botões, tudo é contratual. Então, você pega clubes, por exemplo, que têm contratos vigentes com essas empresas, agora, a partir de agora, não tem mais como exibir na camiseta, tá? Termina de uma hora para outra? Não, mas só um pouquinho, tem um contrato em vigor. Uma lei, logicamente, ela se sobrepõe, mas também não é bem assim para dizer assim, não tem mais, termina com isso aí, porque a partir de agora a gente não quer... Não,
Não é bem assim. E quem convive nesse meio sabe, aliás, que é bem diferente disso. Bom, temos muito a falar ainda, certamente água vai rolar por baixo dessa ponte, mas eu, por enquanto, quero agradecer muito as presenças dos advogados, o Ariel Leite e o Wesley Altnetter, que mais uma vez nos ajudaram aqui a entender um assunto que está pulsando aí, mas é que ele é um tanto inusitado. Me surpreendeu, vou confessar, me surpreendeu, inclusive, pela proposta de proibir propaganda das bets, né? Proibir o marketing, proibir a exposição dessas marcas. Mais uma vez, muito obrigado pelas presenças de vocês aqui no Visão 360. Nós que agradecemos, né? É sempre um prazer estar aqui e... Quase sócios, né? A próxima já vem com crachá. Não, mas é muito bom ouvir quem pode nos ajudar nesses assuntos, porque tem meandros que a gente não domina, e aqui eu agradeço muito pela colaboração. Obrigado, Cal. A gente segue à disposição. Obrigado. O Visão 360 de hoje fica por aqui e a gente se vê amanhã com mais uma notícia que envolve a nossa rotina, a minha, a sua, de todo mundo, né? Neste país que tem uma novidade a cada dia e algumas até inusitadas, tipo essa que a gente falou hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Nos acompanhe sempre aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.